Sejam bem-vindos à nossa aula de ensino religioso. Como é que vocês estão? Você sabe que a prof sempre pergunta o quê? Você tá com o quê? Saúde! Você tá com saúde? Você tá bem de saúde? Tá? Vamos ver se tá bom teu pulmão? Vamos dar uma respirada para começar nossa aula de hoje? Vou dar uma dica. É assim, você cheira a flor e apaga a vela. De novo, é uma flor bem cheirosa e é uma vela, deixa eu ver, uma não, são 30 velas. Tem que apagar com vontade, tá bom? Então vamos cheirar a flor bem cheirosa. Agora apaga um monte de vela. De novo, cheira a flor e apaga a vela. Muito bem, estamos preparados para a nossa aula de hoje. Separa o seu material aí. Caderno, lápis de escrever, lápis de cor, borracha e pega um apontador, porque vai que quebra a ponta do seu lápis, pra você não precisar sair, né? Eu já volto. Muito bem, já separaram o material? Então vamos escrever nesse caderno aí. A data de hoje, a aula que nós estamos, que é a aula 29, ER para ensino religioso, e hoje é a aula de revisão, você vai escrever aí. Revisão das aulas 25, 26, 27 e 28. Eu vou dar um tempinho, tá? Para você fazer com bastante capricho. Eu já volto.
Ok, deixa eu ver tua letra. Olha lá, hein? Capricho nessa letra. Vamos ver se a sua atividade vai aparecer aqui na aula. Ah, e eu sei que vocês ficam esperando esse momento, hein? Presta atenção aí, eu já volto. Muito bem, agora que você já viu a sua atividade, vamos relembrar as nossas aulas, já que é uma aula de revisão. Nós começamos toda essa aula de organizações religiosas assistindo a história do Davi e seus amigos. Lembram dessa história? Davi, aconteceu lá na casa dele com uma grande tempestade, né, e estragou a casa dele, e aí vieram seus amigos, cada um de uma religião, falaram sobre o lugar sagrado que eles iam e a religião, e o líder também apareceu nessa história. E foi daí que nós começamos a falar sobre liderança. Na primeira aula nós vimos o que era um líder. Vamos revisar aí, ler comigo? O que é um líder? Um chefe ou uma pessoa que possui autoridade e poder para comandar os demais. Indivíduo que exerce influência no comportamento ou no modo de pensar de alguém. Então, um líder é uma pessoa que está à frente, é uma pessoa que está comandando. Vocês lembram que nós até brincamos de chefinho mandou? Lembram? Nós brincamos de liderança, não é mesmo? Nós brincamos que eu comandava e vocês obedeciam. Nós até brincamos na aula passada, que eu me lembro, de mestre e discípulo. Isso mesmo, eu comandei e vocês foram os discípulos. Então, o líder é sempre uma pessoa que está comandando. Aí, nós vimos alguns exemplos de líder, lembram? Nós vimos o diretor escolar, nós vimos o prefeito, nós vimos a professora, nós vimos os pais. Todos esses são exemplos de líderes gerais, lembram? Né? São líderes que podem liderar em qualquer lugar. A diretora vai liderar lá na escola, o prefeito vai dependendo da cidade, a professora vai liderar lá dentro da sala de aula e a família vai liderar lá na casa, né? Os pais. Aí nós começamos a falar sobre liderança religiosa. Vamos ver então, relembrar o que um líder religioso faz? Vamos lá? O líder religioso tem a função de preservar e repassar os ensinamentos religiosos. Ele é considerado como um guardião.
Assim, é responsável por transmitir a palavra sagrada para que ela seja preservada e repetida. Então, entre todos os líderes religiosos que nós vimos, nós percebemos que normalmente a função dele é o quê? Ensinar, a função dele é zelar, a função dele é cuidar do espaço, né? Cuida do espaço religioso, realiza cerimônias, né? Nós vimos que a maioria realiza a cerimônia de batismo, cerimônias de casamento, cerimônias fúnebres, né? Que é quando algum membro da religião falece. Nós vimos que os líderes religiosos são os responsáveis pelos ensinamentos do livro sagrado, né? Eles que fazem as leituras, que repassam aquilo. Eles são responsáveis por divulgar a religião, né? Mostrar a religião. Tudo isso nós vimos dentro dos líderes religiosos. Então agora nós vamos relembrar um por um dos líderes que nós conhecemos. Vamos lá? Os primeiros líderes que nós conhecemos foram da matriz ocidental. Nós conhecemos o sheik, que é o líder religioso de qual religião? Islamismo, muito bem. Qual o lugar sagrado que os islâmicos frequentam? Isso, a mesquita, muito bem. Nós vimos lá que esse, inclusive, que está aí na tela, é o sheik da mesquita aqui de Curitiba, que é o Sheik Mahdi. Muito bem. Esse do lado quem é? Leiam aí na tela. Facinho, né? Rabino. Muito bem. O rabino é o líder religioso de qual religião? Judaísmo. Muito bem. E qual é o lugar sagrado para os judeus? A sinagoga. Ótimo. E essa aí do lado? Pastora evangélica, muito bem, eu coloquei ela no exemplo de cristão. Ai, como vocês estão espertos, gente, eu tô adorando. Então, os cristãos evangélicos normalmente têm como líder religioso um pastor ou uma pastora. Nós usamos a pastora como exemplo, né? Nós vimos então que dentro da religião evangélica podem ter pastor, presbítero, ancião. Todos esses nomes são nomes de líderes dentro da religião evangélica. Então nós vimos também que o sheik, existe sheik mulher? Não, nós vimos que ainda dentro da religião do islamismo não existem sheiks mulheres. Rabino? Sim, nós vimos que podem acontecer de ter rabino e rabina. E o pastor que eu já falei pode ser pastor ou pastora dentro da religião evangélica. Muito bem, esses foram os 3 líderes que nós conversamos dentro da matriz ocidental. Vamos para o próximo grupo de líderes. Olhem aí. Líderes da matriz indígena. Nós vimos a pajé e o pajé. A pajé e o pajé? Lembram que nós conversamos que poderia existir tanto meninas como meninos como líder nessa religião. E nós vimos que a palavra pajé, que o líder pajé, pode ser também o quê? Xamã. Isso, lembra que nós vimos que pode ser xamã ou pajé. O xamã é na religião do xamanismo e o pajé é a pajelança. Ótimo. Eles têm um lugar sagrado? Tem a Opã. Isso mesmo, a Opã, dentro da comunidade indígena, é o espaço em que eles realizam as suas comemorações, é o espaço que eles realizam as suas tradições, onde eles fazem a sua espécie de culto, né, se for em outra religião. É dentro do espaço da Opã que acontecem as celebrações na organização religiosa indígena. Então, vamos relembrar, matriz indígena, pajé ou xamã. Muito bem, que podem ser tanto homens quanto mulheres. Ótimo. A próxima matriz. Líderes da matriz afro-brasileira. Nós vimos que existe a mãe de santo e o pai de santo. Isso dentro da Umbanda. E no Candomblé? Quem lembra como é que chama? Babalorixá e Ialorixá. Isso mesmo, que é a mesma coisa que o pai de santo e a mãe de santo. Nós vimos que dentro da religião, dentro da matriz afro, eles são os líderes maiores, né? Lembra que nós vimos até um nome diferente para quem vem depois do pai de santo e da mãe de santo, que são os discípulos? Isso, pai pequeno e mãe pequena, né? Que a gente até imaginou se eles eram pequenininhos. Não, né? Quer dizer que o pai de santo está ensinando a eles para serem auxiliares. Muito bem. Nós vimos que o pai de santo e a mãe de santo utilizam as guias, que quanto mais, né? Quanto maior o cargo, maior as guias, mais coisas tem nessa guia. Muito bem. Quais foram os outros líderes que nós conhecemos? Quem que está faltando? Nós já vimos matriz ocidental, já vimos matriz afro-brasileira e já vimos a matriz indígena. Qual que faltou? A oriental. Muito bem, olhem lá. Nós vimos os líderes da matriz oriental.
Olhem aí, nós vimos o Dalai Lama, Tenzin Gyatso, e nós vimos o Srila Prabhupada, isso mesmo. O Dalai Lama é o líder maior, né, dentro de qual religião? Do budismo. Muito bem. Nós vimos inclusive, né, que o Dalai Lama, além de um líder religioso, é um líder político, né? É como se ele fosse o presidente no país, né? Então lá, na religião do budismo, o Dalai Lama é o líder maior. E nós vimos também que dentro da religião do budismo existem líderes, né, que vão vindo em cada país para divulgar a religião. Qual é o líder que nós temos aqui? Como que chama, né? O líder que tem no Brasil e em outros países? É o Lama, muito bem. Daí, dentro do budismo, existem os monges. O monge era um líder? Não, muito bem. O monge é um estudioso da religião e o lama é que é um tipo de líder. Muito bem. Nós vimos também o Srila Prabhupada, que é o líder da religião no Vaishnava, né? Uma das vertentes do hinduísmo. E o Srila Prabhupada foi o responsável por divulgar a religião Hare Krishna em todo o mundo. Muito bem. Já revisamos, já relembramos. Agora nós vamos brincar um pouquinho. Como que nós vamos brincar? Você já viu esse jogo? Trunfo dos líderes religiosos. Esse jogo que está aparecendo para vocês aí foi desenvolvido pela professora Adriana e ela publicou lá no blog dela e ela jogou com os alunos dela. E aí eu vou fazer com vocês mais ou menos esse jogo. Como é que nós vamos fazer? Prestem atenção. Aí na tela está aparecendo a imagem do líder e algumas informações sobre ele. Então nós vamos preencher uma carta de super trunfo. O que vocês acham? Olha lá como é que nós vamos fazer. Estão vendo aí a nossa primeira carta? Eu vou colocar 3 perguntas sobre esse líder que está aparecendo aí. Conforme a gente vai ver as perguntas, nós vamos preencher as informações sobre ele e aí você vai formar a sua cartinha de super trunfo para brincar, de trunfo dos líderes religiosos. Olhem lá como é que vai ser. Prestem atenção. Primeira pergunta: qual é o nome atribuído a este líder? Qual é o nome desse líder aí? Próxima pergunta: qual a organização religiosa que ele lidera? E a terceira pergunta: qual é o lugar sagrado desta organização religiosa? Você vai pensar a resposta para cada um deles e depois nós vamos corrigir juntos, certo? Tempinho aí para você, eu já volto.
Muito bem, então vamos completar a nossa cartinha? Olhem aí, qual era a primeira pergunta? Qual é o nome atribuído a este líder? Qual é o nome desse líder? Sheikh. Muito bem, vamos para a próxima. Qual a organização religiosa que ele lidera? Qual é? O islamismo. Muito bem. Qual é o lugar sagrado desta organização religiosa? A mesquita. Então, aí nós acabamos de formar a nossa primeira cartinha. É claro que aqui no nosso tempo de aula, a gente não ia conseguir fazer as nossas cartinhas juntos, porque demora um pouquinho, né? Até desenhar, até fazer a cartinha. O que eu sugiro para você? Você pode depois pesquisar com a sua família, né? De novo esses nomes, se você não lembrar. E aí você pode montar as suas cartinhas para poder jogar. Depois eu vou explicar de novo como é que joga o jogo do trunfo, tá bom? Vamos continuar então. Nós acabamos de ver o sheik, que é o líder na religião do islamismo, e o lugar sagrado é a mesquita. Vamos para o próximo? Vamos lá. Quem é esse aí? Acabamos de falar. Nós vamos completar com as mesmas informações. Então vamos repetir as perguntas. Qual é o nome atribuído a este líder? Qual é a organização religiosa que ele lidera? E qual é o lugar sagrado dessa organização religiosa? Tempo para você completar essas perguntas. Então vamos completar a nossa próxima cartinha? Qual é o nome atribuído a este líder? Rabino. Muito bem. Qual é a organização religiosa que ele lidera? Judaísmo. E qual é o lugar sagrado? A sinagoga. Então, nós acabamos de completar a nossa próxima cartinha de líder religioso. Vamos repetir aí. Quem é esse que nós estamos vendo? É o rabino. E qual é a religião? Judaísmo. E o lugar? Sinagoga. Olha só, fácil para decorar, né? Para ficar na cabeça da gente. Vamos para o nosso próximo líder? Vamos lá. Essa moça aí, quem que ela está representando no nosso jogo? Vamos lá? Qual é o nome atribuído a este líder? Qual a organização religiosa que ele lidera? E qual é o lugar sagrado dessa organização religiosa? Tempo para você.
Vamos completar a nossa cartinha então? Qual é o nome desse líder que está aparecendo aí? A pastora. E a organização religiosa que ela lidera? Cristã evangélica. E o lugar é a igreja. Você pode estar pensando aí, prof, mas eu sou cristão evangélico e o nome do meu lugar sagrado é templo. Ah, muito bem. Por quê? Dentro da religião dos cristãos evangélicos, podem haver nomes diferentes para o lugar sagrado. Eu coloquei igreja porque a maioria é igreja, mas se o seu for templo, casa de oração, algum nome desse diferente, não tem problema, também está certo, ok? É que aqui a gente tinha que colocar um nome para ficar para todo mundo, certo? Então vamos relembrar. Essa que está aparecendo aí é a pastora da religião cristã evangélica e o lugar sagrado eu coloquei como igreja, né? Mas o que você tiver pensado aí, templo, casa de oração, também está certo, ok? Vamos para o próximo, prestem atenção. Quem é essa aí? Prestem atenção nessa imagem. Qual é o nome atribuído a essa líder? Qual a organização religiosa que ela lidera? E qual é o lugar sagrado dessa organização religiosa? Tempo para você.
Vamos ver a resposta então? Quem é essa moça aí que está aparecendo? É a pajé, muito bem. A organização, a pagelança, e o lugar é a Opã. Lembra que eu comentei com vocês que dentro da comunidade indígena, normalmente eles fazem os rituais na Opã. E como é pajé, é a pagelança. Quando é xamã, como é o nome? Xamanismo, muito bem. É a mesma coisa, só que os nomes são diferentes. Muito bem, vamos para o próximo, prestem atenção. Quem é essa moça aí? Vamos ver? Qual é o nome atribuído a essa líder? Qual a organização religiosa que ela lidera? E qual é o lugar sagrado dessa organização religiosa? Tempo para você. Completando a nossa cartinha, então, essa é a mãe de santo, a religião é Umbanda e o lugar sagrado, terreiro de Umbanda. Então, nós vimos aí que essa é a mãe de santo, que a religião é a Umbanda e o terreiro de Umbanda é o lugar sagrado. Se fosse do Candomblé, ia ser a Ialorixá, a religião ia ser o Candomblé e o lugar, o terreiro de Candomblé. Muito bem, vamos para o nosso próximo, prestem atenção aí. Quem é esse senhor aí que está aparecendo? Quem é? Qual é o nome desse líder religioso? Qual é a organização religiosa que ele lidera? E qual é o lugar sagrado dessa organização religiosa? Tempo para você pensar e eu já volto.
Vamos então completar a nossa próxima cartinha. Olhem lá, qual é o nome desse líder? Esse é o Dalai Lama, né? A organização é o budismo e o lugar sagrado, Centro de Estudos Budistas. Pessoal, lembra que nós vimos que o Dalai Lama era o líder maior, mas existe o Lama também dentro da religião do budismo. O budismo segue os ensinamentos de quem? De Buda. Muito bem. E eu coloquei aí como lugar sagrado o Centro de Estudos Budistas. Por quê? O que tem, que a gente normalmente tem acesso, são os centros de estudos budistas. E foi o que eu trabalhei com vocês aqui, que inclusive tem na cidade de Curitiba, que é o Centro de Estudos Budistas Bodhisattva. É um dos centros budistas tibetanos que existem na cidade de Curitiba. Nós conhecemos outros, né? Mas foi o que nós trabalhamos nessa aula, certo? Vamos para o nosso último líder. Olhem lá, quem é? E esse aí? Quem é? Qual é o nome atribuído a esse líder? Qual é a organização religiosa que ele lidera? E qual é o lugar sagrado dessa organização religiosa? Tempo para você. Agora nós vamos completar a nossa última cartinha. Qual é o nome desse líder aí que nós estamos vendo? Srila Prabhupada, a organização religiosa que ele lidera. Os Vaishnava, ou mais conhecido como Hare Krishna. E o lugar sagrado dessa organização é o Templo Hare Krishna. Muito bem, nós vimos então alguns líderes religiosos e uma forma de brincar com esses líderes religiosos. Olhem aí, eu mostrei lá no comecinho o trunfo dos líderes religiosos. Nós vimos aí que a professora Adriana montou cartinhas de várias lideranças. Você pode fazer isso na sua casa também. Lembra que eu falei que aqui não ia dar tempo porque a nossa aula fica um pouco curtinha, né? Se for para montar cada cartinha. Como que você pode fazer o seu jogo? Como é que a gente joga esse trunfo, né? Olhem aí, eu deixei 2 exemplos. A cartinha da pajé. Antes, quando eu mostrei para vocês, só tinha lá pajé, pajelança e opã. Estão vendo que eu coloquei um númerozinho aí do lado? Então, o jogo do trunfo é assim. Cada um vai receber uma quantidade de cartas com as suas lideranças. E cada item dessa carta tem um valor, né? Então, por exemplo, ali, o pajé, né? A pajé vale 20, a pajelança vale 50 e a opã vale 5. Aí eu fiz uma outra cartinha do lado que é do shake.
O sheik vale 40, islamismo vale 10 e a mesquita vale 80. Como é que você vai jogar? Você vai dividir as cartas com os seus amigos, né, com as pessoas que estão jogando com você, e aí vocês vão pensar assim, está valendo o nome desse líder religioso. E aí vocês vão jogar. Por exemplo, eu tenho a carta pajé que vale 20, você tem a carta do sheik que vale 40. Qual que vale mais? A carta do sheik. E aí quem é que está ganhando? Quem tem a carta do sheik. E aí vocês vão somando até ver quem tem mais pontos. Aí na próxima rodada você pode dizer assim, está valendo o nome do líder e está valendo a religião. E aí vocês vão ver quem é que tem mais pontos com as suas cartinhas, certo? Você pode fazer a sua cartinha de papel cartolina, você pode fazer a imagem, você pode desenhar ou recortar de uma revista, ou pedir para o papai e a mamãe imprimirem lá da internet, tá bom? Você pode montar o seu jogo aí para jogar com a sua família ou com quem estiver perto, ok? Gostaram de revisar nossa aula de hoje dos líderes religiosos? Nós vimos todos os líderes religiosos das matrizes, claro que não todos, né, de todas as religiões, mas alguns exemplos de cada matriz, ok? Gostaram então de aprender hoje, na verdade de revisar os nossos líderes religiosos? Muito bem, então a nossa aula de hoje de revisão fica por aqui. Eu espero que você tenha aprendido ou reaprendido, né? Reorganizado essas informações na sua cabeça e que na próxima semana nós vamos aprender coisas novas, certo? Não esquece, lava sua mão, embaixo da unha, não vai esquecer porque embaixo da unha tem um monte de micróbios e coloca sua máscara e se puder fica em casa. A gente se vê na próxima semana, tá bom? Aquele abraço. Aperta, aperta, aperta. E aquele beijo estalado, ó. Até semana que vem. Tchau, tchau.